Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Muito bom estarmos aqui, mais uma vez, no dia do Senhor, louvando e adorando por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ontem foi Santa Ceia, recebemos mais uma parte daquilo que o Senhor tem para a nossa caminhada. Sabemos que os dias são maus, e os hinos que foram cantados aqui, esses últimos dois, fala de algo importante que muitas vezes precisamos fazer: continuar esticando, estendendo as nossas mãos até tocar o céu, e nem sempre por nós, às vezes como muitos do passado, por alguém que precisa de uma ajuda. Talvez alguém que está na situação desse segundo hino, não tem palavras, está numa situação difícil, e talvez vai ser a sua atitude que vai ajudá-lo a caminhar mais um pouco na caminhada. Se tem alguém na Bíblia cristã que entendeu a dificuldade da vida cristã e a importância da unidade da igreja e a força que tem na comunhão de participarmos do corpo de Cristo e estarmos unidos, foi o apóstolo Paulo. Por isso que quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, um texto tão conhecido que nós muitas vezes focamos apenas os primeiros 2 versos, onde ele diz que o nosso culto, ele deve ser racional, de corpo, entregar-nos inteiro ao Senhor e não nos conformar com o mundo. E nós gostamos muito da última parte do versículo 2, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Ao Senhor, o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável, mesmo que muitas vezes nós não entendemos. Mas muitas vezes nós paramos no versículo 2. Mas eu gostaria de ler do versículo 3 até o 18 para os irmãos, um conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja. O livro de Romanos é um livro em que ele conta sobre a situação do mundo e o pecado, e a causa do pecado nas nossas vidas, o que Cristo fez por nós para nos trazer de volta ao Pai. Do capítulo 8 em diante, ele está dizendo da bênção desta salvação. E aí quando chega no capítulo 12, ele vai falar como devemos nós reagir diante daquilo que recebemos de Deus para nós. Por isso coloca aí na tela para nós lermos juntos, do Romanos 12, a partir do versículo 3 até o 18, vou estar lendo na versão NVT, os irmãos podem estar acompanhando aí na tela. Capítulo 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, disse o apóstolo Paulo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, e tomamos esta nós: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que você recebeu. Mas se não é profetizar, se o seu dom for de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Outra versão vai dizer com dedicação. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, se você nem achou que isso era um dom, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se o dom que Deus te der for exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, um dom que muitas pessoas recebem de Deus e acham que não tem valor, ele diz, pratique ele com alegria. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, que é o Senhor, e sejam pacientes nas dificuldades, e não parem de orar. Quando membros do povo santo passar por necessidade, ajudem com prontidão
estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, mas chorem também com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E o último, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Ele dá muitos conselhos e atitudes que devemos ter como todos partes deste corpo de Cristo, que é maravilhoso. Todos nós temos pessoas que estão longe, pessoas que são amigos, que estão mais próximos, mas todos nós precisamos entender que fazemos parte deste corpo, o corpo do Senhor. Eu gostaria nesse momento de mencionar um amigo meu, um irmão que vocês conhecem, que esta semana pediu oração, e estávamos orando por ele, pastor Ivan Kleber. A sua esposa chegou ontem, lá na Inglaterra, e ele estava todo contente, porque ela chegou, estava com medo, dificuldade na entrada e tudo mais, mas a Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus, e nós intercedemos e oramos e nos alegramos com aqueles que estão alegres. Ele mandou saudações para a igreja e pediu que que os irmãos estejam orando para que o Senhor confirme a sua estadia ali naquele país. Precisamos entender, independente do que aconteceu entre o passado das nossas vidas, que nós temos um elo entre pessoas e que precisamos manter, como disse o apóstolo Paulo, as nossas amizades e manter-nos ajudando uns aos outros, pois isso é o que o Senhor espera de nós. Enquanto eu estudava, depois que o pastor Edvaldo me ligou hoje pela tarde, o início da tarde, para estar aqui ministrando com os irmãos, eu peguei um livro de mensagens que eu tenho, e eu fui buscar algo que aconteceu no mês de junho. Sempre gosto de ir à história para trazer algo para os irmãos. E no ano de 1840, 3 amigos distintos, completamente diferentes uns dos outros. O mais velho deles, Alan Work, já com seus cabelos grisalhos, casado, pai de 4 filhos. E o mais novo, George Thompson, além de solteiro, com seus cabelos ainda bem pretos, tinha apenas 1,52 m. Já o terceiro, James Burr, tinha 1,95 m. Diferentes, distintos uns dos outros, mas tinha algo que unia-os no amor por Cristo, e se juntaram para lutar contra a escravidão ali nos Estados Unidos. E enquanto eles ajudavam para, durante a noite, trazer pessoas que viviam escravos em um estado onde tinha escravidão ainda, para chegar ao estado deles, que já tinha sido abolida a escravidão, eles foram pegos e acorrentados, levados para a cadeia, junto com todos aqueles que eles estavam tentando livrar da escravidão. Mas enquanto eles estavam na cadeia, do lado de fora, surgiu uma grande multidão, tentando levar os policiais a já condená-los à morte ali naquele mesmo momento. Eles do lado de dentro cantavam e oravam, e as pessoas do lado de fora não conseguiram suportar, porque a oração de apenas 3 homens foi mais forte do que todos os ecos das falas do lado de fora, e eles saíram. Mas alguns dias depois, estes 3 amigos acabaram sendo condenados a 12 anos de trabalho duro na penitenciária do estado do Missouri, por estar fazendo algo que era condenado, algo que era ilegal naqueles dias. E assim que foram levados esses 3 amigos para a prisão, eles rasparam as suas cabeças, deram a eles as piores roupas que tinham dos condenados, e o batiam todas as noites com 40 chibatadas. Davam para eles o resto da comida de todos os presos, pão duro, bacon apodrecido e a comida fria que sobrava. Durante a noite, eles eram colocados para dormir do lado de fora. O mais novo, que sobreviveu mais tarde, conta que eles dormiam agarrados um ao outro, e um ficava no meio enquanto os 2 aqueciam.
até que naquela noite fria, quando quase entrando em hipotermia, o da beirada dizia: posso ir para o meio? E assim eles continuavam, suportando aquelas noites frias. Um lia para o outro versículos e cantavam, e juntos eles começaram a evangelizar aquela prisão. Depois que eles estavam há 3 anos e algumas pessoas já tinham se convertido, conta a história que o Senhor deu um grande avivamento, em um momento em que eles pregavam dentro da sua cela, onde cabia poucas pessoas, pregando no texto de Lucas 9:23, aonde que diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí o texto vai dizer: porque todo aquele que quer ganhar a sua vida por si mesmo, ele vai acabar perdendo, mas aquele que entrega a sua vida por mim, ganhá-la. E com esta mensagem, um grande movimento liberou dentro daquela prisão, a ponto de numa pequena cela, ter 12 pessoas cantando e louvando ao Senhor, e algum tempo depois, eles tiveram que liberá-los, porque quase toda aquela cadeia estava convertida. Tudo isso porque 3 amigos não desistiram de orar e ajudar um ao outro nas maiores dificuldades. E depois de serem soltos, Thompson, o mais novo deles, diz a história, não abandonou o seu chamado e disse: tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida. E então ele foi para a África e passou o resto de seus dias como um missionário ali na África. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que o Filho de Deus deixou o céu de glória, desceu até a terra, por causa de mim, por causa de você, mas também por causa daquele que está lá fora, por causa daquele que ainda nunca ouviu falar de Jesus, por aquele que um dia também esteve aqui, e que se afastou. Independente do que as pessoas vão pensar ou dizer de nós, precisamos tomar uma atitude. Jesus, como Filho de Deus, a Bíblia diz que ele se aproximava das mais variadas pessoas. E cada vez que ele se aproximava de um pecador, a Bíblia diz que muitos dos fariseus e dos escribas falavam mal de Jesus. E não foi diferente no capítulo 15 de Lucas, o capítulo conhecido como os achados e perdidos. E a Bíblia diz que enquanto Jesus Cristo se reunia aos publicanos e aos pecadores, os fariseus olhavam: olha só, este que se diz mestre, se une a estas pessoas. E Jesus, querendo mostrar que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir, e para estas pessoas que precisam de ajuda, a Bíblia diz que então ele vai contar 3 parábolas. Nós conhecemos essas parábolas, são ministradas muito aqui na igreja. Nós reconhecemos que por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus, e como disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos, não há ninguém que faça o bem, ninguém se aproxima de Deus se Deus não tomar uma iniciativa, e Ele envia o seu Filho, e nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus, e nós reconhecemos que é só o amor dEle por nós que vai fazer a diferença. E quando olhamos nessas parábolas, nós vemos o amor de Deus. E a Bíblia fala sobre a primeira parábola, os irmãos conhecem, de um certo homem que tinha 100 ovelhas e que uma delas se perde. Então ele deixa as suas 99 lá mesmo onde elas estavam, no deserto, no pasto. E a Bíblia diz que ele sai ao encontro, buscar a que estava perdida. Enquanto ele acha, a Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 15... quando ele encontra, chama os seus amigos e dizem: se alegrem comigo, porque a ovelha que estava perdida foi achada. E Jesus Cristo disse: olha, há mais alegria no céu por causa de um justo do que 99 que talvez estão no redil, mas não reconhecem o que é fazer parte do redil. E aí ele vai contar mais uma outra parábola, os irmãos conhecem, da dracma perdida. E aí agora, em vez de 1% de 100, ele vai baixar para 10 moedas, 10 dracmas perdidas, que uma mulher tinha, quero dizer. E ela perde uma delas, e a Bíblia diz então no versículo 8, que ela acende uma candeia, varre a casa diligentemente, até encontrá-la. E quando ela encontra, da mesma maneira, chama as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E aí ele chega na terceira parábola, aquela que nós mais ouvimos ministrar sobre ela. E as semelhanças dessas 3 parábolas são óbvias. Em cada uma delas, algo é perdido. Na primeira, uma ovelha. Na segunda, uma dracma. Na terceira,
nós pensamos que é apenas um dos filhos que se perdeu. Mas vamos entrar no resto da parábola, nós vamos ver que em cada uma delas também algo é encontrado. É retornada a ovelha, é encontrada a moeda, o filho que estava longe volta para casa. Todas as três termina com uma festa. E aí o texto nos mostra que há grande valor para Deus uma alma. A importância de irmos em busca daquele que está perdido, porque a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas, no entanto, há uma grande diferença entre as três, que muitas vezes nós não notamos. Enquanto que nas primeiras duas, quando algo se perde, a Bíblia diz que com diligência, com muita força, o pastor sai à procura da ovelha e a mulher varre a sua casa. Mas quando nós chegamos na terceira e Jesus Cristo conta que um filho se perdeu, logo nós ficamos esperando, será quem que vai em busca do filho que se perdeu? E sabe o que é surpreendente? Jesus colocou essas três parábolas, uma próxima da outra, para que eu e você pudéssemos pensar, quem que deveria ir em busca do filho que se perdeu? Jesus Cristo, conhecedor de toda a Escritura, conhecedor do plano do Pai. Ele já sabia que lá no princípio, para nos dar este entendimento, a Bíblia diz que tinham dois irmãos, um mais novo e um mais velho. O mais velho se chamava Caim, o mais novo se chamava Abel. Os dois estavam servindo ao Senhor. O mais velho não gostou da maneira que o mais novo ofereceu a sua oferta e foi recebido por Deus. Deus se apresenta a ele e disse, olha, se você fazer o que é certo, não vai ser aceito. Deus estava mostrando para ele que eles sabiam que tinha um jeito certo de servir ao Senhor, mas ele estava triste com o que acontece. E os irmãos se entendem e conhecem a passagem, que ele deixou este mau pensamento tomar conta da sua vida, a ponto de matar o seu irmão. E aí Deus vem em busca dele e diz, onde está o seu irmão mais novo? E aí, Caim, não entendendo muito, ele diz, sou eu o guardador do meu irmão? Deus estava dizendo, sim, como irmão mais velho, é sua responsabilidade cuidar daqueles que são mais novos. Nesta parábola, Jesus coloca um irmão mais velho que não se interessa com o mais novo para mostrar para os fariseus, para os publicanos, que a responsabilidade de ir em busca era deles. Mas eles, como o irmão mais velho, não estavam fazendo esta parte. Jesus Cristo, na verdade, estava querendo mostrar para eles que a volta do irmão mais novo para casa, como muitas vezes nós já ouvimos pregar, que é pela graça, pelo valor que Deus nos dá, sem merecermos, ela é totalmente ao custo do irmão mais velho. Porque a Bíblia diz que o pai separou tudo o que tinha entre os dois irmãos. O mais novo pegou tudo que lhe pertencia e partiu. Então tudo que sobrou era do irmão mais velho. O anel que foi colocado no dedo do irmão mais novo, as sandálias, a roupa, tudo agora pertencia ao irmão mais velho. Tudo que sobrou era dele. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, olha como o amor de Deus é tão bom para conosco. Sabe, o irmão mais novo foi trazido e pela graça de Deus foi restaurado. E pensamos que graça é de graça. Pensamos que graça não tem um custo, não é uma expiação. Algo tinha que ser feito. O perdão foi dado, mas alguém deveria liberar. Nós precisamos entender este princípio que o Senhor está tentando nos mostrar. Tem algo maravilhoso nesta parábola e muitas vezes nós não entendemos. Achamos que o que Cristo foi por nós foi algo tão bom e não reconhecemos o alto preço que Deus teve que pagar para nos trazer de volta a sua família. Note que se alguém vai na sua casa, digamos que eu vou na sua casa com minhas crianças, ou você, melhor, vou trocar, você vai com seus filhos passear lá na minha casa. E aí de repente as crianças estão brincando, jogando bola, e digamos que o seu filho chute a bola e bate na minha televisão plasma de 80 polegadas, já estou profetizando aí, né? E aí, de repente, a televisão cai e quebra. E aí eu olho e digo, não se preocupa, essas coisas acontecem com as crianças.
Eu digo, vá em paz. Você volta para sua casa. Você recebeu o perdão pelo ato que foi feito. Para você, foi de graça. Mas se eu querer ter uma televisão de volta em casa, eu vou ter que tirar o dinheiro e comprar. Porque o perdão é de graça a quem recebe, mas tem um alto custo aquele que dá, aquele que entrega. Se o infrator tiver que pagar, não é perdão. Porque graça é algo, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos, sabe? Enquanto que a primeira parte desta parábola nos mostra o quão grande é o perdão de Deus, a segunda parte nos mostra o quanto ela custou para o irmão mais velho. Só que quando nós olhamos esta parábola, muitas vezes nós não entendemos que alguém tinha que pagar, porque nessa parábola, Jesus colocou um fariseu por irmão mais velho. Mas quanto a mim e a você, quando ele olhou para nós, ele disse, eu não posso deixar eles com um fariseu. Eu vou enviar o meu filho. E a Bíblia diz que Jesus desceu do céu, se esvaziou-se de sua glória e veio tomar o nosso lugar. Porque o preço do salário do pecado era muito alto, para nos resgatar e nos colocar de volta na presença de Deus. Nós merecíamos isolação, porque a Bíblia diz que os nossos pecados, segundo Isaías, fazem separação entre nós e Deus. Mas a graça de Deus, o dom imerecido, aquilo que Cristo fez por nós, a Bíblia diz que é o que quebra esta barreira que fazia separação, e agora nós podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus e receber graça, receber favor no momento oportuno. O ponto principal desta parábola e deste ensino de Jesus é que nós precisamos entender que o perdão de Deus teve um alto custo e que somente um verdadeiro filho mais velho poderia pagar. E se nesta parábola Deus é o Pai representando, então o verdadeiro filho mais velho não era o da história, mas era quem estava contando a história. E ele diz, olha, eu vou descer do céu, vou me despir da minha glória e vou pagar esta dívida que não teria como você se aproximar na cruz. E a Bíblia então diz, nós que estávamos nus, nós quer dizer, vestido com os nossos pecados longe de Deus, a Bíblia diz que Cristo tirou o seu manto de glória, tomou o nosso lugar e lá na cruz, ele foi despido de todas as suas vestes. Quando você olha nesses quadros de pintura, você vê Jesus enrolado num pano, não é o que a verdade da Bíblia nos diz. Ele morreu nu, ele morreu açoitado, ensanguentado, de uma maneira completamente desamparada, como ninguém estava mais próximo dele, até os seus amigos mais próximos o tinham abandonado, mas ele sofreu tudo isso, para que nós, que estávamos distantes, pudéssemos ter trazidos de volta, recebermos uma dignidade que não tínhamos, que somente Ele poderia nos dar, pela graça, pelo perdão que Ele nos deu. Ele diz, olha, você pode estar de volta na casa do Pai. Existe uma festa, e eu quero que você chame os seus amigos e os seus irmãos, porque o Pai tem uma festa para dar a todos nós. Jesus Cristo, aquele que tinha todo o poder no céu e na terra, a Bíblia diz que Ele nos viu escravizados, pelos mais simples desejos que nós pensávamos que conseguiríamos vencer. Mas quanto mais nós tentamos satisfazer o anseio da nossa carne, mais nós vamos nos afundando na carnalidade. Então ele se despe de sua glória, se esvazia de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele se fez escravo, se fez servo por nós. Toma o nosso lugar, deixou a sua glória, tomou o nosso lugar e diz, olha Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu vim aqui para tomar o lugar deles,
para que eles possam um dia voltar e estar conosco. Por isso, que na última semana, nos últimos dias, na verdade, no último dia em que Jesus Cristo esteve com todos os seus discípulos, antes da crucificação, era numa noite, mais ou menos como essa que nós participamos ontem, uma noite de celebração. E aí, ele vira para os seus discípulos e diz: está próximo o momento em que eu vou tomar este lugar, em que eu vou pagar o preço daquilo que tem afastado a humanidade por muito tempo de um relacionamento com o meu Pai. Mas tem uma coisa, eu não quero que vocês apenas reconheçam o nosso Pai, o meu Pai, que também é o vosso Pai, apenas como um Deus distante. Eu não vou chamar mais vocês de escravos. A palavra que ele usa ali é doulos, é a palavra escravos, a palavra que naquela época as pessoas entendiam como servo. Ele disse: eu não vou chamar mais vocês de escravos, mas eu quero chamar vocês agora de amigos, porque vocês fazem parte agora do meu ciclo de amizade. E olha, como amigo, eu quero que vocês sejam meus representantes lá fora. Ide e anunciai a mensagem para o maior número de pessoas. Por quê? Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. E olha, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar, para que vocês estejam comigo. Mas junto comigo eu não quero que apenas estejam vocês. Olha, vocês são responsáveis de multiplicar, de levar esta semente ao maior número de pessoas, porque eu voltarei. Eu voltarei um dia e eu vou cobrar o dom que eu dei para você. Muitas vezes nós pensamos que os dons são só aqueles que muitas vezes são mencionados lá, o dom de pastor, o ministério de profeta, de evangelista e alguns outros dons ministeriais e espirituais na igreja. Mas eu fiz questão de ler esta lista de Romanos 12 para entender que todos nós fizemos partes de um mesmo corpo. Participamos ontem de um mesmo cálice, de um mesmo pão, e agora também precisamos ter o entendimento de uma mesma responsabilidade. Tudo nos mostra que Cristo já volta. O pastor disse ontem: breve Jesus voltará. E o que teremos para apresentar ao nosso Senhor? Aqueles 3 homens, 3 amigos, foram presos por estar fazendo bem ao seu próximo, mas mesmo lá na cadeia, eles não pararam de interceder, de glorificar a Deus, não também reclamaram das dificuldades de tudo que estava acontecendo, mas quanto mais eles faziam o seu trabalho, a Bíblia diz que mais alegria eles recebiam de Deus, e mais pessoas eram aceitas e trazidas de volta para o reino. A questão é, vamos ficar como o irmão mais velho desta parábola, que vamos ver o Pai Celeste trazendo muitas pessoas de volta para casa, e vamos ficar reclamando: mas eu já estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui há tanto tempo, e faço tantas coisas para ti, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele disse: você não entendeu ainda, tudo que eu tenho é teu. Você faz parte da família. O que você quer, o que você precisa, é só pedir. Mas você tem que fazer algo com aquilo que você recebeu. Não para receber, mas porque você já recebeu. Você já faz parte da família. Você não precisa fazer algo para entrar na família. Ele disse: olha, todos aqueles que creem, disse Jesus, recebem o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus rejeitaram. E agora você, somos chamados à família. Por isso que ele disse: olha, quando você for orar, sabe, você for orar ao teu pai. Ele está falando ao teu pai que está no céu, porque ele é teu pai também. Ele disse: olha, você clama a ele, e não só diga mais meu pai. Quando você for orar, ele diz: lembra que nós somos irmão. E você vai dizer: Pai nosso que estais no céu. Ele é o teu pai, ele te perdoou, e aí a oração diz: assim como tu nos perdoou, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a liberar, a fazer a obra do Senhor. Então a escolha vai ser minha e sua: se afastar de Deus, buscar os desejos do nosso coração, como o irmão mais novo, e dizer: olha, está muito difícil aqui, eu quero fazer do meu jeito. Ou fazer o dever moral, como um crente rancoroso, como o irmão mais velho, e reclamar daqueles que estão vindo, ou aceitar que o sacrifício já foi pago,
O amor de Deus na cruz do Calvário é o que muda ao entendermos que Ele já fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer. Isto nos atrai a Ele. E quando somos atraídos a Ele, recebemos dEle, precisamos fazer o que Ele disse: para me seguir, tome a sua cruz cada dia. Sabe, esteja negando-se a sua própria vontade, pronto para me seguir, e eu vou estar com vocês. Sabe por quê? Porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve, eu estou pronto para trazer descanso para as suas almas. Mas nunca esqueçam que existe uma grande multidão lá fora, que está clamando, que está com dificuldades, e Jesus nos uniu nesse trabalho e disse: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou dar autoridade, eu vou dar poder para vocês irem e pregar este evangelho. Que evangelho? Esta boa nova de que o Pai já nos incluiu no Filho para fazer parte desta família, e que o mesmo perdão que foi estendido a nós também foi estendido a eles. E tudo o que nós buscamos nas outras coisas não podem nos satisfazer, mas ele diz: quando você entende e busca o Pai em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje tivemos uma aula maravilhosa na EBD, não estive aqui presente, pastor Luiz, mas estava assistindo de casa, e nós muitas vezes estamos buscando o contentamento em tantas coisas, e achamos que tudo deste mundo pode nos satisfazer, mas o problema não está na riqueza nem no dinheiro. Jesus Cristo disse: quando vocês me colocam em primeiro lugar, todas as demais coisas, é até mesmo os bens materiais, é até mesmo tantas coisas que podemos alcançar. Quando Ele está no centro, as demais coisas começam a se encaixar, e até aquelas dificuldades que nós temos entre pessoas, entre amigos, entre irmãos, começam a se encaixar, e reconhecemos como o conselho que o apóstolo Paulo: não pensamos que somos maiores ou melhores que ninguém, mas reconhecemos que segundo o dom que Deus repartiu, disse ele, a alguns, não, ele disse, o dom que Deus repartiu igualmente a todos. Sabe, o dom da fé, ele não é maior para o irmão João, para a irmã Maria do que a mim, não, ele diz que o dom da fé, ele dá igualmente a todos. Agora basta nós exercitarmos, fazermos esta fé crescer em Cristo, não focarmos nas coisas, mas estarmos olhando para Ele, porque é só nele que vamos encontrar satisfação para as nossas vidas. Eu gostaria de concluir, levando você ao entendimento das palavras que Jesus Cristo disse à mulher samaritana, no poço de Jacó. A mulher samaritana é uma grande representação de todas as pessoas que conhecem a Deus, entendem que existe o Senhor, e acham que é o local que vai lhe trazer satisfação. Os seus parentes, os amigos judeus, dizem que é em Jerusalém. A minha família diz que é aqui neste monte, e nós estamos buscando o Senhor. Aonde você deve buscar e adorar? Jesus disse: olha, o problema não é o lugar, o problema é que você não entendeu ainda o que Deus está à procura, o sentimento, o que Ele quer que você tenha no seu coração, entendendo que nada que você procure vai satisfazer o seu anseio. A água que você procura e está querendo beber, você pode beber 10 litros hoje, amanhã você vai ter sede, mas ele diz: uma vez que você beber da água que eu lhe der, dentro do teu ser, não só vai saciar a sua sede, mas vai jorrar de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Vai jorrar uma fonte, independente da circunstância, como você esteja, como disse o último hino, talvez até sem palavras, com dificuldade, você sabe que o Senhor está olhando, e Ele vai responder na hora certa, e principalmente te usar para alcançar outras pessoas. E uma vez que estamos firmes nele, disse o apóstolo Pedro, o amor vai lançar fora todo medo. E uma vez que estamos nele, precisamos reconhecer a importância de levar esta palavra para todos. Por quê? Porque quando nós sabemos que o Criador do universo está conosco, a quem temeremos? O que recearemos? Mas precisamos entender que existem muitas pessoas que estavam ao nosso lado, que não estão mais. Muitas pessoas que ainda não ouviram falar, e eu e você ouvimos, muitas e muitas vezes,
E a pergunta que o Senhor tem para nós nesta noite: o que estamos fazendo com tudo que estamos recebendo? Qualquer dia desse, a Bíblia nos diz que no momento em que não esperamos, a trombeta vai soar. E os que estiverem preparados subirão juntamente com aqueles que serão ressuscitados, e encontraremos Cristo nos ares, e estaremos para sempre com Ele, vivendo junto dEle. Passaremos um tempo no céu numa boda, mas depois reinaremos com Ele para sempre. Mas isto depende do trabalho em que estamos fazendo de angariar o maior número de pessoas, para que juntos possamos um dia ouvir da voz do nosso Senhor: vinde, bendito de meu Pai. Meus irmãos, não venhamos negligenciar, como disse o apóstolo Paulo, o dom que recebemos do Senhor, mas vamos viver em paz com todos, porque esta paz não é alcançada no mundo, é uma paz que somente Cristo pode nos dar. E se Ele deu para você, você precisa estender esta paz àquelas pessoas que estão à procura. Eu não sei, não conheço onde você trabalha, não conheço a sua família, mas todos nós conhecemos pessoas que precisam e que são carentes. Eu já mencionei aqui umas 2 pregações atrás e eu vou concluir com isso. Se você soubesse que está pegando fogo numa casa, em que tem pessoas do lado de dentro e que não reconheceram o fogo, e você sabe que o fogo vai consumir toda a casa, você não entraria para os alertá-los e os salvá-los? Lá fora tem um mundo que está em chamas. E no seu trabalho, talvez na sua família, talvez na sua escola, existem pessoas que estão a ponto de morrerem queimados. E você conhece a água da vida, que apaga qualquer incêndio, que pode trazer salvação. Somos eu e você, os bombeiros que Deus tem para estes últimos dias, para apagar o fogo mau, porque muito breve vai chegar um outro fogo, disse Malaquias capítulo 4, versículo 1, e este fogo não vai deixar mais nada para trás, ele vai consumir todo o ramo, vai consumir tudo, e a Bíblia diz que é um fogo que aqueles que ainda não tiveram contato com a palavra de Deus, vão temer por este dia. Mas aqueles que já ouviram falar que há salvação, ele diz: para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Estamos aguardando esse dia, mas precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos, para ouvir a palavra do Senhor, o toque da trombeta, e anunciando ao maior número de pessoas que Ele está voltando, breve Ele vai voltar, e precisamos estar atentos para um dia estarmos com Ele. Eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé, e gostaria de perguntar, e já passo o microfone ao pastor, se alguém entre nós, que ao ouvir esta mensagem, reconhece que você ainda não tem um relacionamento com Cristo, que você ainda não tem um relacionamento com Deus, você até sabe, e reconhece que Jesus Cristo desceu do céu, tomou a cruz para se entregar por nós, mas você ainda não o tem como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer parte desta família. Talvez você esteve distante por algum tempo, por causa de alguns filhos mais velhos, de alguns fariseus que às vezes tem dentro da igreja, que tem te acusado por você ter andado de qualquer maneira, mas você reconhece que na casa do Pai é o único lugar que há pão para satisfazer a sua fome. Eu gostaria de convidar você a se aproximar do altar e renovar a sua aliança com o Senhor, ou entregar a sua vida totalmente a Cristo e deixar que Ele cuide da sua vida e da sua família. Tem alguém que gostaria de renovar a sua aliança, ou fazer um acordo de paz com o Senhor e dizer: eu não quero mais estar distante de Ti, eu sei que sem Ti eu não posso nada, eu preciso de Ti, ó meu Mestre, eu quero entregar a minha vida a Ti? Temos alguém? Aqui temos alguém que está vindo à frente, renovando a sua aliança ao Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Tem aqui alguma irmã que esteja próximo dela? Temos mais alguém que gostaria de renovar a sua aliança, restaurar o seu pacto com o Senhor? No texto que lemos, a Bíblia diz que a festa no céu por um justo que se arrepende,
A Bíblia diz que os anjos, junto com o Senhor, estão entoando e fazendo um grande louvor neste momento, mesmo que talvez você não queira vir à frente, e aí onde você está, não deixe de renovar o seu pacto com o Senhor, para que esta festa venha a ser mais linda e maravilhosa. Pai amado, te louvamos e agradecemos pela vida dessa jovem que aqui está na frente. Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Senhor, renove a sua aliança com ela, dê-lhe a graça para caminhar acima da maldade e do pecado que tem afastado de ti, Senhor. Que ela venha entender e saber que ela é sua filha, Senhor, e que o Senhor a tem nos seus braços, pronto para levá-la ao entendimento de que não há nada que a possa separar de ti, e o Senhor tem um novo e vivo caminho para ela andar neste momento. Senhor, te agradeço por esta oportunidade, por esta palavra, por aquelas pessoas que nos ouviram online e aqueles que aqui estão presentes, que venhamos reconhecer que precisamos fazer o trabalho, porque não somos mais apenas servos, somos amigos e parceiros de Jesus nesta grande obra maravilhosa de levar o Evangelho a toda criatura. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade.